Aqueles que têm as suas Bíblias aí, podem abrir as suas Bíblias no primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar uma tela aqui, para que, à medida que a gente vai desenvolvendo os nossos pensamentos, vocês possam acompanhar a mensagem também através ilustrado. Hoje é a nossa 7ª aula, e depois de falar um pouco sobre Deus, e nós temos uma ideia um pouco mais completa de Deus, não é ainda completa, mas uma ideia mais completa, né? Conhecemos algumas qualidades, alguns atributos de Deus, e também temos estudado aquele que foi criado por Deus, que se rebelou contra Deus e hoje se tornou o inimigo número 1 de Deus e nosso também. Temos estudado tanto a origem quanto o pecado e no que se tornou Lúcifer, hoje mais conhecido como Satanás. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar a criação de Deus e especificamente o homem. E hoje nós vamos ver algumas características que Deus colocou no homem quando o criou. Mas antes de nós colocarmos a nossa atenção no homem, que foi a obra-prima de Deus, o homem e a mulher, nós vamos ver como Deus montou o cenário todo, depois como Deus colocou os atores coadjuvantes e, finalmente, os atores principais, homem e a mulher. Deus foi fazendo isso por etapas, e nós queremos considerar isso nessa noite. Aliás, já vamos dizer, nós não somos evolucionistas, nós cremos na criação de Deus, somos criacionistas, por uma razão muito simples. Eu podia citar várias outras razões, mas a evolução, ela não explica a origem das coisas. A criação explica. Deus é a origem de tudo. E nós vamos ver na sua palavra, revelado ao homem, esse Deus criador entrando em ação e criando a maravilha do mundo e particularmente da terra e dos astros que estão em volta da terra e fazem parte do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O versículo 1 fala de forma muito genérica da criação dos céus e da terra. E diz que a terra tinha duas qualidades: sem forma e vazia, duas características. Nós vamos examinar a criação de Deus e nós vamos notar que nos 3 primeiros dias da semana da criação, Deus estava criando a forma da terra. E nos 3 últimos dias da criação, Deus estava enchendo a terra que originalmente estava vazia. Então, estas duas qualidades, características mencionadas da terra, sem forma e vazia, elas foram modificadas na semana da criação de Deus. Muito bem, vamos lá para o versículo 3. Acompanhem a leitura, Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vocês vão notar essa maneira de representar o dia, tarde e manhã, é uma maneira característica dos judeus de se referirem ao dia. E ela, como foi escrita, como o livro de Gênesis foi escrito por um israelita, então a moda dos judeus, né, dos israelitas,
ele está se referindo ao primeiro dia da criação. E a primeira coisa que Deus criou foi luz. E nós notamos logo em seguida que Deus apreciou o fato de ele ter criado a luz, e ele viu que a luz era boa. Agora, se você pensar, tudo mais que Deus criou depende da luz. Animais dependemos da luz, vegetais dependem da luz. E vocês vão notar como, cada dia da criação, Deus vai mostrando a sua inteligência suprema, revelando, então, revelada através da palavra de Deus, e mostrando que, em cada dia, na sequência da criação, Deus mostra o seu propósito e, como eu já disse, a sua inteligência suprema sobre tudo. Vamos para o segundo dia da criação. Acompanhe a leitura, verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Após ter criado a luz no primeiro dia, Deus agora começa a dar forma para a terra, e Deus cria o firmamento. E o que é que a Bíblia chama de firmamento? As águas, a água estava em toda a extensão da terra. Deus agora coloca água para cima, água para baixo. O que é água para cima? As nuvens que ele criou. É uma maneira de se referir às nuvens. Águas para baixo, os mares, os oceanos, não é? E aquela linha que, quando a gente olha longe, a gente vê uma linha separando céus e terra, ou céus e água, que a gente chama de horizonte. Deus criou o firmamento, estabelecendo, então, uma separação entre águas em cima e águas embaixo. Vamos continuar a leitura, versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Após haver criado a luz e haver feito separação entre águas em cima, nuvens, e água embaixo, mares, no terceiro dia agora Deus faz com que as águas se concentrassem em determinados lugares, formando então os oceanos que nós conhecemos hoje. E ao concentrar a água em determinadas regiões, apareceu então terra seca. Essa parte da terra, do planeta Terra, que nós chamamos de terra seca, não é? E aí você tem então na figura ao lado esquerdo a separação que Deus fez entre mares e terra. E quando a terra apareceu, Deus ordenou que da terra brotasse então os vegetais. Então, se Deus já havia criado na terra o reino mineral, agora no terceiro dia, ao fazer separação entre terra e mares, Deus cria o reino vegetal. E ele ordena então que, pelo seu poder, da terra seca brotassem árvores frutíferas, cuja semente fosse utilizada para gerar outras árvores. O reino vegetal estava criado. Observem o seguinte: Deus vai criar, após isso,
os animais. Mas os animais deveriam se alimentar dos vegetais. Então, Deus primeiro cria o alimento, para depois criar os seres que se alimentariam disso. Deus vai mostrando na sequência da sua criação essa inteligência suprema e os seus propósitos estabelecidos. Outra coisa que nos chama a atenção é que cada dia, depois de criar luz, depois de criar nuvens e água, depois de criar, de fazer a separação entre terra e mares e criar o reino vegetal, Deus viu que isso era bom. O selo de aprovação de Deus sobre a sua criação. Ele criou e depois, ao contemplar a sua criação, ele aprovou aquilo que havia criado. Vamos continuar a leitura, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que nós chamamos sol, e o menor para governar a noite, que nós chamamos lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bem, após 3 dias criando a forma da terra, agora, no quarto dia, Deus começa a encher a terra que estava vazia. E o que ele faz? Ele cria o sol, a lua e as estrelas. E ele diz para que ele estava criando estes astros celestes. Diz o versículo 14, para fazerem separação entre o dia e a noite. E aí nós vemos uma importante finalidade pela qual Deus criou estes astros, para marcação do tempo. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E é interessante nós pensarmos isso, porque uma vez criado Sol e Lua, nós sabemos que as estações são determinadas pela posição da Terra em relação a estes astros celestes. Outra coisa que nós sabemos é que um dia, aquilo que nós chamamos de um dia, é o período de tempo em que a Terra, girando em torno de um eixo imaginariamente que passa pelo seu centro, demora para dar uma volta completa. E um ano, isso que nós chamamos de um ano, é, na verdade, o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. São os dois movimentos que nós conhecemos como rotação e translação. E Deus criou estes astros para medida de tempo para nós e também para definição de estações. Lembra que no dia anterior Deus havia criado o reino vegetal e agora ele cria estes astros celestes que vão influenciar e determinar o aparecimento de estações diferentes ao longo do ano, primavera, verão, outono e inverno. E isso é muito importante, especialmente para a agricultura. Ao nos lançar a plantar uma determinada espécie de vegetal, nós devemos nos informar, primeiro, qual é a ocasião mais favorável do ano, a estação mais favorável para o plantio daquela espécie. E também vamos nos informar da ocasião mais favorável para a colheita, porque os vegetais são influenciados pelas estações, e tudo isso foi determinado por Deus ao criar, então, sol e lua e estrelas também. Vamos continuar a leitura, verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos,
e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Muito bem. Agora, no quinto dia, Deus já havia criado, no terceiro dia, o reino mineral e vegetal. E agora, no quinto dia, ele começa a criação do reino animal. Ele cria os animais marinhos, os animais que vivem no mar, e também os animais aéreos, as aves do céu. Esses dois tipos de animais são criados no quinto dia da criação, mas isso não encerra a criação do reino animal. Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. No começo do sexto dia, Deus complementa a criação do reino animal. No quinto dia, ele havia criado os animais marinhos e os animais aéreos. E agora, no sexto dia, no início do dia, ele cria os animais terrestres, tanto aqueles que seriam domesticados pelo homem, quanto também os animais selvagens. Animais terrestres foram criados no sexto dia. Até aqui, eu quero salientar para você, primeiro, Deus monta o cenário. Terra, mares, astros celestes, firmamento, Deus monta o cenário. Depois ele começa a colocar nesse cenário os atores coadjuvantes, os secundários. E ele coloca animais nas águas, animais nos ares, as aves, animais na terra. Mas está faltando a cereja do bolo de Deus. Os atores principais, aqueles que seriam os representantes de Deus aqui na terra, com os quais Deus queria estabelecer um relacionamento e uma perfeita comunhão. Quem são eles? Homem e mulher. Agora olhem para o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. De forma bem sucinta, bem resumida, o escritor Moisés narra aqui, no sexto dia ainda, a criação do homem e da mulher. Há algumas características que depois nós vamos voltar a frisar. Mas, após criar o homem e a mulher e encerrar esse ciclo da criação, nós lemos no verso 31, viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Sexto dia e último dia da criação. Deus cria não só os animais terrestres, mas também Deus cria o homem e a mulher. E mais uma vez Deus contempla toda a sua criação, e ele viu tudo que era muito bom. E depois nós chegamos no capítulo 2, verso 1. Assim, pois,
foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora eu quero voltar e ver alguns detalhes com vocês da criação do homem. No capítulo 1, nós encontramos a criação do homem e da mulher de forma muito genérica, relatada. Mas agora, quando nós chegamos no capítulo 2, o escritor nos dá mais detalhes da criação do homem. Olhem, por exemplo, o versículo 7 do capítulo 2, onde nós lemos o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como é que Deus criou, então, o homem? Deus fez um boneco de barro, moldou esse boneco, dando-lhe a forma desejada, a forma que nós temos hoje, e Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. Então, notem isso. Deus é a origem da vida. E não só a origem, mas ele também é a fonte de onde emana a vida. E ele deu vida àquele boneco de barro. E aquele boneco, então, tornou-se um ser humano, como nós, hoje. Depois nós lemos como Deus criou a mulher. Olhem para ainda o capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Após ter feito um boneco de barro, soprado nas suas narinas o fôlego de vida, e aquele boneco passou a ser homem, Deus poderia ter feito um outro boneco de barro, também soprado nas suas narinas, e daquele boneco ter criado, então, a mulher. Mas Deus não fez isso. E Deus tinha boas razões para não fazer um outro boneco de barro. Então, o que é que Deus fez? Fez cair sobre o homem pesado sono. E fez a primeira cirurgia realizada neste planeta. Pegou uma das costelas do homem e aquela costela transformou-a numa mulher. Bem, não é o nosso assunto, mas me permitam fazer um parênteses aqui para apresentar algumas razões pelas quais Deus fez isso. Deus não tirou um osso do pé e transformou numa mulher, porque isso daria margem para que os machistas dissessem: tá vendo? A mulher veio do pé, que é para ser pisada. Mas Deus também não tirou um osso do crânio, um pedaço do crânio, e transformou naquela mulher. Isso daria oportunidade para que as feministas dissessem: tá vendo? A mulher veio da cabeça, é para ela comandar. Nenhum, nem outro. O que é que Deus fez? Deus tirou uma costela. Esse osso que nós temos do lado do coração, embaixo do nosso braço. E Deus tinha boas razões para da costela fazer uma mulher. Em primeiro lugar, quando Deus tirou um osso do homem e transformou na mulher, Deus estabeleceu o seu desejo, o seu plano, o seu propósito de que cada casal formado tivesse entre si uma ligação de muita intimidade, uma ligação bastante íntima entre si. Deus também tirou um osso do lado do coração, como que dizendo para o homem: a mulher que eu vou te dar, ela deve ser amada
por você. Deus também tirou um osso debaixo do braço. É como se Deus estivesse dizendo para o homem: a mulher que eu vou te dar, eu quero que você a proteja. Você vai manifestar o seu amor por ela, guardando-a, protegendo-a e tendo um relacionamento de bastante intimidade com ela. Bem, esse foi o plano inicial de Deus. E sabe de uma coisa? Nós já temos aprendido em aulas anteriores que Deus é imutável. Seus planos, seus propósitos, seus conceitos, seus valores não mudam. E sabe de uma coisa? O plano de Deus para a família, ainda hoje, é o mesmo. Em primeiro lugar, um homem se relacionando com uma mulher. Esse foi o plano de Deus, esse é o plano de Deus. Os homens têm apresentado outras alternativas, mas o plano de Deus continua sendo que todo núcleo de família deve ser formado por um homem e uma mulher. E que entre esse casal deve haver uma intimidade que não é experimentada em nenhum outro relacionamento. E que cabe ao homem amar essa mulher, protegê-la e guardá-la com os seus esforços, com o seu trabalho. Esse foi o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para as famílias, ainda nos nossos dias. E após terminar, então, a criação, sétimo dia, Deus descansou. Agora, nós queremos saber o seguinte: quais as características que Deus colocou neste homem e nesta mulher quando os criou? Voltem na sua Bíblia para o capítulo 1, versículo 26. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. Eu quero salientar que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa isso? Deus criou o homem não segundo a sua imagem física, mas Deus criou o homem para ser o seu representante aqui na Terra. Ele seria a imagem de Deus aqui na Terra. Em outras palavras, ele seria o representante de Deus, gerindo, então, toda a criação de Deus aqui. E por semelhança, entendemos que Deus colocou no homem algumas características que também eram suas, para fazê-las aparecer neste homem e nesta mulher que Deus criou. Quais foram estas características, então? Muito bem, vamos lá, então, para o capítulo 1, versículo 26. Nós estamos considerando este versículo. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é que estava confabulando, conversando entre si aí, quando se lançou a criação? O Deus triuno. Nós já mencionamos esse fato de que Deus é um só, mas ele se manifesta na palavra de Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as três pessoas estavam conversando ali, e eles resolveram criar o homem também como um ser triuno. E nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, as três partes de que todos nós somos formados: espírito, alma e corpo. Deus é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele criou o homem à sua semelhança, como um ser triuno, formado por três partes e, no entanto, um só ser. Não é o objetivo do nosso estudo, mas talvez você esteja perguntando o que representa cada uma destas partes do ser humano. Bem, o corpo é esta parte física, material e visível que todos nós temos. A alma é um conjunto de memória, capacidade de raciocínio, sentimentos, vontade
Tudo isso constitui a nossa alma. E o nosso espírito, que é o nosso mais interior, é aquele elemento que nos relaciona com Deus. Ou não, né? Porque nós vamos aprender que quando não há ligação entre o nosso espírito e o espírito de Deus, este ser humano encontra-se morto, separado de Deus. Mas quando o nosso espírito tem contato com Deus, que também é espírito, isso significa vida espiritual para o ser humano. Então, resumindo a ideia, Deus é um Deus triuno e criou o homem à sua semelhança, também um ser triuno. Segunda característica, vamos lá para o capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, quer dizer, ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observem. No próximo estudo, nós vamos falar sobre esse teste que Deus submeteu o homem e a mulher. Deus proibiu o homem de comer do fruto de uma árvore, que ele denominou árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus avisou a Adão: no dia em que você comer, você vai morrer. E nós ficamos nos perguntando: e se o homem não tivesse comido esse fruto proibido por Deus? Então ele não teria morrido. Isso significa que o homem foi criado para não morrer, para viver. O homem foi criado para conhecer a eternidade na sua vida. Agora, ele não é eterno como Deus é eterno, né? Porque Deus é eterno no sentido de que não teve começo e não terá fim. O homem foi criado. Bem, se ele foi criado, então ele teve um começo. Mas ele foi criado para não ter fim, isto é, para não morrer. Mas há uma outra questão aí interessante. Deus disse: a minha vontade é que você não coma do fruto proibido. Mas se você comer, e quando Deus menciona isso, o que ele está querendo dizer? Que ele deu ao homem não só a capacidade de fazer as suas escolhas, mas a liberdade de fazer as suas escolhas. Entendeu? Deus disse: a minha vontade é que você não coma do fruto, mas você tem liberdade de comer. E logo ao criar o homem, Deus deu aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio ao homem, que é a liberdade de fazer as suas escolhas. Porém, Deus mostrou ao homem que toda liberdade traz uma responsabilidade. Se o homem desobedecesse a palavra de Deus, a ordem de Deus, o homem morreria. Mais tarde, nos próximos estudos, nós vamos explorar essa questão de que toda liberdade traz uma responsabilidade diante de Deus. Muito bem. Deus concedeu, então, ao homem o livre-arbítrio. Observem agora capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Após ter criado centenas de espécies de animais, Deus deu ao homem a responsabilidade, a tarefa de dar nome a cada espécie de animal que Deus havia criado. E sabem, quando nós nos deparamos com esse versículo, nós ficamos
admirados, extasiados de ver a tremenda inteligência que Deus deu ao homem quando o criou. Ele foi capaz, sem consultar o Google, sem consultar nenhuma enciclopédia de zoologia, ele foi capaz de dar nome a todas as espécies de animais que Deus havia criado. Inteligência fantástica, não? E não só inteligência, mas criatividade para dar nome para cada espécie, para reconhecer a diferença entre as espécies, mesmo entre aquelas espécies que são parecidas. O homem reconheceu e deu nome a cada espécie de animal que Deus havia criado. Que inteligência fantástica a do homem que Deus criou. Em seguida, voltem mais uma vez para o capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nós já vimos que era para o homem ser o gerente de Deus aqui na terra, né? O representante de Deus aqui na terra, conforme a nossa semelhança. E nós estamos vendo que Deus colocou no homem algumas das características que Deus tinha. E notem mais uma característica agora no verso 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A este homem, que foi a coroa da criação de Deus, Deus deu uma tremenda autoridade e poder nas suas mãos. Ele tinha poder sobre todos os animais. A figura aí sugere que o homem andava no meio dos animais sem sentir medo, sem fugir de nenhum animal. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus lhe deu autoridade. Então, vocês podem imaginar lá no Jardim do Éden, o homem andando por um caminho e um leão no caminho, e o homem falava para o leão, sai daí. E o leão obedecia ao homem. Não é? Que privilégio esse homem criado por Deus teve ao receber das suas mãos poder e autoridade sobre toda a criação. Bom, de fato, Deus queria que ele fosse o seu representante e o seu gerente, e como tal, ele tinha então poder sobre toda a criação. E finalmente, olhem para o capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O fato de Deus não ter colocado roupas no homem deixa bem claro a santidade e pureza em que aqueles dois foram criados. Não havia malícia na sua mente. Não havia nenhuma maldade no seu coração. E, portanto, para eles, andar nus, não havia qualquer impedimento. Mas talvez você esteja dizendo, mas também só tinha o casal lá, né? Eles não precisavam se envergonhar, não tinha nenhum outro ser humano. Você vai perceber no nosso próximo estudo, a semana que vem, se Deus permitir, que a primeira coisa que o homem e a mulher sentiram ao desobedecer à ordem de Deus foi vergonha pelo fato de eles estarem nus. Bem, a situação não mudou no que diz respeito a outras pessoas estarem ali, mas agora a situação, depois do pecado, mudou na sua mente, na sua mentalidade. Agora não era mais uma mente pura e santa, como Deus havia criado. Bem, resumindo a nossa apresentação, deixe-me voltar aqui para dizer o seguinte. Quando Deus disse, vou criar o homem à nossa imagem, Deus queria que ele fosse o seu representante aqui na Terra. Deus não tem um corpo físico, mas ele queria que o homem fosse a sua imagem aqui na Terra, representando e gerindo a criação dele. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança,
Deus colocou no homem algumas características que Deus tinha também. Sim, de forma limitada, mas notem bem, a palavra semelhança significa parecido, não significa igual. E quais foram estas características, então, que Deus colocou no homem? Vamos recapitular. O homem foi criado como um ser triuno, formado por espírito, alma e corpo. O homem foi criado para não morrer, para ser eterno. Ao homem foi dada a liberdade de fazer as suas escolhas, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus também deu uma inteligência tremenda ao homem, capaz de ele dar nome para todas as espécies de animais que Deus criou. Deus deu autoridade sobre toda a criação. Se a vontade de Deus é que o homem fosse o seu gerente aqui na Terra, Deus deu autoridade a esse gerente, não só para ele representá-lo, mas para ele dominar sobre os animais. E, finalmente, Deus criou o homem numa santidade e pureza semelhantes à santidade e pureza de Deus. Agora, você percebeu o seguinte? Algumas destas qualidades, destas características do homem, persistem ainda hoje. Por exemplo, nós continuamos sendo seres triunos, formados por espírito, alma e corpo. Né? Nós continuamos com o livre-arbítrio, que é aquela liberdade de escolhas que Deus deu para Adão e Eva e continua dando para o ser humano. E, infelizmente, nós temos visto homens e mulheres fazendo mau uso desse livre-arbítrio. Mas Deus deu o livre-arbítrio, é o plano dele continuar dando esse livre-arbítrio ao homem. Né? Nós vimos que Deus criou o homem em santidade e pureza, mas nós não nos encontramos na mesma condição que Adão e Eva foram criados. Nós vimos que o homem foi criado para não morrer, mas hoje nós estamos sujeitos à morte. E especialmente em dias de pandemia, a morte está rondando as nossas casas e as nossas famílias, não é? Isso eu quero dizer, então, o seguinte: algumas das características que Deus criou o homem persistem ainda hoje. Outras características que Deus colocou no homem quando o criou desapareceram. Então, a pergunta com a qual eu quero terminar a nossa meditação nessa noite é: o que foi que aconteceu na história do homem para fazer com que algumas dessas características que o homem recebeu ao ser criado desaparecessem? O que aconteceu e que modificou para pior a criação que Deus havia feito? Bem, se vocês quiserem conhecer a resposta, assistam o estudo a semana que vem. A Bíblia vai mostrar para nós o que foi que aconteceu que desfigurou o homem criado por Deus. E algumas dessas qualidades que Deus colocou no homem, hoje, elas não existem. A criação, então, foi alterada, adulterada, prejudicada, transformada. E nós vamos ver o que foi que causou essa transformação. Se vocês quiserem já se preparar para o estudo da semana que vem, leiam o capítulo 3 de Gênesis. Esse vai ser o objeto do nosso estudo na semana que vem. Gênesis, capítulo 3. A todos, então, um bom final de semana, bons estudos, leiam o capítulo, meditem no capítulo. Deus vai falar com vocês através da sua palavra. Uma boa noite a todos.